O presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, suspende liminar que determinava a extinção de cargos comissionados em Guararema, em São Paulo. E você vai ver também. Corte Especial do STJ recebe denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá acusado de crime ambiental. Justiça determina arquivamento de inquérito policial contra homem que invadiu delegacia e foi morto por policial de plantão. Ministério Público Federal consegue na Justiça ordem para que embarcação às margens do Rio Paraguai seja removida do local. E o reaproveitamento de resíduos nos tribunais que ajuda na sustentabilidade ambiental. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a suspensão da eficácia de diversas leis do município de Guararema, que criaram cargos comissionados na administração local. Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia ponderou que a prefeitura precisa de pelo menos 12 meses para se adequar às novas regras. Tudo isso para não comprometer serviços essenciais à população, principalmente relacionados à educação. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, a Prefeitura de Guararema alegou que o desligamento imediato dos comissionados implicaria em caos na administração pública do município. Érica. Obrigada, Evne. A Corte Especial do STJ recebeu denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá, Marildo Favacho. Ele é acusado de crime ambiental. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o desmatamento ocorreu em área de preservação permanente no assentamento do INCRA, chamado Serra do Navio, avançando na Floresta Nacional e na Floresta Estadual do Amapá. Ainda segundo o MP, o desmatamento teria ocorrido por ordem do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A defesa do réu alegou que não existem indícios de que o conselheiro tivesse ordenado o desmatamento e nem dados que sugerissem a posse da área desmatada. Mas ao analisar o caso aqui no STJ, a relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, citou que nos relatórios de fiscalização dos órgãos competentes consta que o local desmatado está situado em área destinada ao INCRA. A ministra apontou também precedentes de turmas do STJ, no sentido de que, havendo indícios mínimos do crime, a ação penal deve prosseguir, uma vez que o interesse da sociedade é que deve prevalecer. A Justiça determinou o arquivamento do inquérito policial que investigava a morte de um homem que invadiu a 10ª Subdivisão Policial de Londrina, no norte do Paraná, e foi morto por um policial de plantão. O caso aconteceu em julho de 2017. As câmeras de segurança registraram quando o homem chegou correndo. Ele quebrou a chutes a porta de vidro. O policial civil reagiu a tiros e matou o homem, que tinha 43 anos. Para a juíza Elizabeth Carter, não foram encontrados indícios suficientes para a abertura de uma ação penal contra o policial que atirou contra o invasor. Segundo a magistrada, as investigações não conseguiram determinar se o homem, que estava em tratamento psicológico, invadiu a delegacia para atacar o policial ou praticar outro crime. É preciso conhecer bem os problemas para se encontrar a melhor maneira de resolvê-los, não é mesmo? É o que busca um projeto MP Eduque, saber o que precisa ser feito para melhorar o ensino na rede pública. Se 10% do PIB e 75% dos royalties do petróleo vão para a educação, por que nossas escolas continuam assim? É isso que o MP Eduque quer descobrir. O Ministério Público pela Educação é uma parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados para diagnosticar os problemas do ensino básico na rede pública pelo Brasil. A fase de diagnóstico começa com um questionário que os gestores respondem por meio do site www.mpeduque.mp.br. Através dessas respostas, esses questionários, a gente consegue fazer um diagnóstico daquela rede escolar, né? Conseguindo verificar quais são os problemas crônicos daquela rede. A gente consegue constatar esses problemas e cobrar desses gestores a solução para eles. Na avaliação constam perguntas sobre a estrutura física, aspectos pedagógicos, de alimentação e transporte, a inclusão, a acessibilidade do espaço e o funcionamento dos conselhos escolares. O maior problema, vamos dizer assim, constatado diante desses aspectos que a gente aborda
Infelizmente, ainda é a estrutura física dessas escolas. E sim, a gente tem conseguido várias reformas de escola, construção de escolas nessas localidades onde ele está sendo executado. Desde que foi criado em 2014, cerca de 400 comunidades escolares se engajaram no programa. No Rio de Janeiro, a procuradora Maria Cristina Cordeiro e o promotor Emiliano Brunet estão realizando a segunda etapa do projeto, que é a visita às escolas da capital. É uma maneira de olhar de perto o que esses questionários estão nos dizendo e também de se aproximar das pessoas para que elas nos digam coisas que podem não ter aparecido nas respostas dos questionários. É o caso desta escola estadual no bairro do Meier, que visitamos junto com a equipe do Ministério Público. A unidade tem uma sala de informática com mais de 20 computadores desligados e que nunca foram usados pelos alunos. É a primeira vez que eu entro aqui, inclusive. Nunca tinha visto esses computadores, nada. Desperdício, né? Porque isso ajudaria muito em fazer os trabalhos, ou imprimir, ou até fazer uma pesquisa ou algo do tipo. Ou até aprender a mexer no computador mesmo, uma aula de informática ou algo do tipo. A biblioteca, uma parte do tempo, passa fechada e poucas vezes é ouvido falar sobre ela. No caso, poucas pessoas conhecem, o que prejudica muito no ensino, muitas das vezes, daqui na escola. Tem coisas que a gente pode tentar avançar no âmbito da própria visita e tem coisas que a gente pode levar como confirmação para a percepção que a gente já tinha dessa leitura geral dos questionários. Então o projeto vai avançando nessas duas frentes, no intuito, evidentemente, de propor soluções que sejam abrangentes, mas que também peguem essas questões pontuais que aparecem nas visitas. A governadora do estado de Roraima, Sueli Campos, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa Local, que definem crimes de responsabilidade e regulamentam o procedimento e o julgamento do impeachment de chefe do Poder Executivo Estadual. Gabriel Safrei tem os detalhes. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na ação, a governadora de Roraima afirma que, ao legislar sobre o assunto, a Assembleia Legislativa do Estado usurpou competência da União. Disse também que, em outras ações aqui no Supremo Tribunal Federal, o STF já reconheceu que, quando as Assembleias Legislativas fazem isso, elas estão cometendo um ato inconstitucional. Na mesma ação, a governadora também pediu uma liminar para tentar impedir que outros processos cheguem, então, lá na Assembleia Legislativa. Isso porque, segundo ela, já foram 3 pedidos para que a governadora deixe o cargo. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Os caminhos da adoção no Brasil e a dificuldade de conseguir lares para crianças mais velhas. Voltamos já já. Duas funcionárias da direção de uma escola no interior de São Paulo foram presas no fim de janeiro por suspeita de colocarem fogo em livros que não seriam mais utilizados pelos alunos. O caso provoca debate sobre a destinação correta do material que não será mais aproveitado pelas escolas. As imagens feitas pela Guarda Civil de Salto de Pirapora, município do interior de São Paulo, mostram o que sobrou dos livros didáticos. O material não seria mais aproveitado pela escola. E o argumento da diretora e da vice-diretora para colocar fogo no material é de que elas estavam fazendo uma limpeza antes do ano letivo começar. Os livros utilizados por escolas públicas estaduais e municipais são encaminhados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por meio de convênios. Um gasto para o governo federal que gira em torno de 1 bilhão e 700 milhões e 2 bilhões de reais por ano. O coordenador dos programas do livro afirma que cabe às secretarias estaduais e municipais decidir sobre o destino do material. O que é recomendável é que sempre esse material continue na mão do aluno, né, que é a grande maioria, e que se houver eventualmente alguma sobra, que isso seja reencaminhado para as bibliotecas públicas ou para os próprios alunos, que seja feito o melhor proveito desses materiais. Desde 1990, o Decreto Federal 99.658 regulamenta como deve ser feito o descarte dos livros e determina que deve ser analisado se o material é ocioso ou recuperável, antieconômico ou irrecuperável. Se não forem mais utilizados, os livros podem ser encaminhados para reciclagem ou outras instituições por meio de doação. Já em caso de venda, é necessário seguir alguns procedimentos legais, que incluem, por exemplo, a publicação em edital e a exigência de realização de uma licitação. Ela inclui carta-convite, concorrência e leilão. Este advogado especialista em direito educacional explica que atitudes como as tomadas pelas responsáveis pela escola no interior de São Paulo podem revelar falta de planejamento tanto na hora da escolha quanto na hora do descarte do material. E lembra,
Os livros encaminhados às escolas estaduais e municipais são um bem público. Se o livro não atende à demanda da escola, a solicitação não foi feita de maneira adequada. Se há um excedente, revela uma falta de planejamento em função do quantitativo usual de alunos. E, de toda forma, ainda que haja algum problema de editoração, todos esses problemas que podem acontecer, eles não são solucionáveis simplesmente pela destruição. É um repasse de verba federal que está sendo mandado para uma secretaria estadual municipal e que demanda, portanto, todo um planejamento prévio para boa utilização desse recurso, o acompanhamento interno e também implica num controle externo por parte tanto do Ministério da Educação quanto por parte do Tribunal de Contas e Controladoria da União. No Brasil, existem mais pais querendo adotar do que crianças a serem adotadas, mas a maioria quer filhos com menos de 1 ano e a realidade dos abrigos é bem diferente. Laços de família e de afeto. Aqui o amor surgiu à primeira vista e se mostrou bem mais forte que um vínculo de sangue. Meus filhos são as coisas mais maravilhosas do mundo, são os maiores presentes que eu e meu marido pudemos receber. Hoje eles são adultos sensacionais, eles são parceiros, eles são amorosos, eles são perfeitos. Durante alguns anos, a Maria Helena tentou engravidar, não conseguiu. Na adoção, realizou o desejo de ser mãe e deu ao Lucas, ao Iago e à Maria Estela a chance de serem filhos. O vínculo ele se dá pelo amor, pelo dia a dia e pela escolha, porque eu sempre disse para os meus filhos o seguinte: o problema não era deles serem adotados, o problema era meu, o problema era da mamãe que não pôde ter filhos. E desde muito pequenos eles souberam que eram adotados. O Banco Nacional de Adoção, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, tenta reproduzir outros casos de sucesso, mas os números mostram um desequilíbrio. Mais de 41.700 pretendentes a pais estão cadastrados no banco e 8.200 crianças estão na fila da adoção. Portanto, sobram possíveis pais para esses meninos e meninas. O problema é que o perfil pretendido impede que todos sejam adotados. Em Brasília, levantamento da Vara da Infância e da Juventude mostra que 96% das famílias querem bebês de até 3 anos. Em novembro, por exemplo, não havia ninguém interessado em adolescentes maiores de 12 anos. E olha que eles são 44% dos disponíveis para a adoção. Cada ano, cada mês que passa, ela vai ficando mais velha. Cada ano que ela acrescenta na idade dela, menos famílias tem que a gente possa estar fazendo essa consulta, né? Então, é um trabalho que depende tanto da preparação como também de um protagonismo dessa família. Desde 2009, os interessados em adotar são obrigados a fazer um curso preparatório. Nele, os futuros pais são orientados a abrir o leque de opções. Na chamada busca ativa, muita gente descobre que o filho ideal pode ser deixado de lado para que o filho possível seja, enfim, adotado. Esse é o grande desafio, né? Das pessoas negociarem com o seu próprio sonho, com as suas idealizações e acolherem aquela criança real, que tem uma história, que já tem uma família, que já teve vínculos que foram rompidos. Um ano depois da primeira adoção, a Maria Helena abraçou a causa e fundou o Instituto Amigos de Lucas, no Rio Grande do Sul. Hoje, o grupo troca experiências, acaba com mitos e preconceitos e propõe uma nova cultura de adoção. Nós evoluímos muito, mas ainda falta essa discussão que ela tem que se dar no âmbito do judiciário, mas também na sociedade civil, que são os grupos de apoio à adoção, que podem acolher todas essas pessoas que têm a intenção de adotar e explicar a elas que existe o filho imaginado, que é esse, mas existe o filho possível. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O reaproveitamento de resíduos nos tribunais que ajuda na sustentabilidade ambiental. A gente volta já já. De olho no meio ambiente, o Ministério Público Federal conseguiu na Justiça, por meio de uma ação civil pública, a ordem para que uma embarcação que estava às margens do Rio Paraguai fosse removida do local. O Rio Paraguai é um dos mais caudalosos e importantes da região centro-oeste do Brasil. Ele também passa por outros 3 países, mas é aqui em Mato Grosso que uma embarcação está tirando o sono das autoridades
por conta dos perigos causados pela má conservação da estrutura. São 19 toneladas que podem afundar a qualquer momento. Conseguimos verificar o grau de corrosão que tinha nessa embarcação, alagamento, a parte elétrica toda danificada, né? Mediante disso, fizemos uma notificação para o proprietário da embarcação que compareceu à Marinha. E nesse comparecimento dele, ele solicitou um prazo para que ele pudesse fazer esse reparo. E para fazer esse reparo, ele tem que retirar a embarcação do rio e foi dado. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a retirada da embarcação. E a Justiça concedeu uma liminar, uma antecipação de tutela. Uma decisão liminar que é dada pelo Poder Judiciário logo no início da ação. Caso se espere apenas na sentença para se conferir aquilo que foi pedido, o risco é muito grande. Essa decisão determina a retirada da embarcação em 10 dias, após a notificação do proprietário, e caso ele não retire em 10 dias, começa a correr uma multa diária. Dentre as irregularidades constatadas pela equipe de fiscalização da Marinha está a falta de proteção do sistema elétrico e o vazamento de óleo na praça de máquinas, o que gera inclusive um acúmulo de gases e risco de explosão. E não é só isso. A principal falha é que o casco não está estanque. As anteparas estanques estão corroídas, há um alto grau de corrosão, os elementos estruturais da embarcação estão corroídos, não estão contínuos. Isso traz para a embarcação um acúmulo de tensões em seus elementos estruturais. Como o casco da embarcação não está estanque, há adentramento desse casco, então a embarcação vier naufragar. De acordo com o relatório feito pela Agência Fluvial de Cáceres, aqui onde a embarcação está atracada, um possível naufrágio pode bloquear parcialmente ou até fechar o canal de navegação, interrompendo totalmente o fluxo de barcos na região. Apenas na jurisdição de Cáceres, cerca de 10 mil embarcações estão inscritas na Marinha. E o risco do fechamento preocupa quem trabalha no local ou mora na cidade. Nem tanto só eu, como ia os condutores de barcos, essas coisas, ia prejudicar muito. E outra, ia prejudicar a água também, porque vai sair o óleo, né? E com certeza o peixe vai contaminar, vai ficar contaminado. Nós entramos em contato com o proprietário da embarcação. Ele não quis gravar a entrevista e alegou não ter sido notificado judicialmente ainda da decisão. Eles têm que me notificar judicialmente. O público tem que me intimar. Assim que ele intimar, com certeza eu vou cumprir a ordem. Não tem erro, não. O Ministério Público Federal acompanha o caso e, havendo descumprimento da decisão, vai tomar providências. O próximo passo é pedir um bloqueio de valores dos bens desse proprietário para que uma empresa contratada possa fazer essa retirada e levar a embarcação até o estaleiro. Essa situação ela tem que rapidamente ser resolvida porque o risco é muito grande. Para estimular a reciclagem e cumprir a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Distrito Federal, há um ano, sancionou uma lei que obriga os grandes geradores de lixo a cuidar do processo de descarte correto. O conceito de lixo tem mudado. Os resíduos, né, eles não são rejeitos, né? Eles, de alguma forma, eles podem ser reaproveitados, eles podem ser reutilizados, eles podem ser reciclados, passar por um processo de compostagem. Então, a população ela tem que buscar maiores informações junto ao poder público, né? E o poder público fomentar, né, a população de um conjunto de instrumentos. E para chegar aqui sem perder as condições de reciclagem, os resíduos sólidos devem ser separados já na hora do descarte. Mudança de hábito que em muitas cidades é determinada por lei local e atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que entrou em vigor em 2010. O texto determina que estados, Distrito Federal e municípios devem promover ações para diminuir a produção de resíduos, estimular a reciclagem, fechar todos os lixões a céu aberto e investir em aterro sanitário. A lei também determina que grandes geradores de lixo, como empresas e comércios, devem executar um plano de reciclagem. A partir do momento que o resíduo sólido é lançado de forma incorreta, pode haver prejuízo com a contaminação do solo ou da água daquela região. E é possível que responda a sanções pela Lei de Crimes Ambientais, que vem até 2 anos de detenção, além de multa. Então, a grande responsabilidade que todo empreendedor tem de fazer a coleta correta do seu resíduo.
Para cumprir todas essas exigências, há um ano entrou em vigor no Distrito Federal a Lei 5.601. A legislação determina que grandes geradores, ou seja, empresas e comércios que produzem mais de 120 litros de lixo por dia, são responsáveis por todo o processo de coleta, tratamento, transporte e destinação final do lixo. O serviço de limpeza urbana atende somente à demanda residencial. Nós estamos com essa política dos grandes geradores e, ao mesmo tempo, fizemos o fechamento do lixão, nós alugamos os 5 galpões e os catadores foram realocados em galpões de triagem. Nesse momento em que a gente faz a coleta seletiva destes grandes geradores, nós também estamos contratando uma nova coleta seletiva, né? Já contratamos 11 cooperativas para fazer a coleta seletiva de forma adequada, né, nas áreas comerciais. E agora, em abril, nós vamos ter a coleta seletiva em todo o Distrito Federal. Quem não cumprir a lei distrital pode ser multado e até ter o estabelecimento fechado se ferir a Lei Federal de Crimes Ambientais. Regras cumpridas à risca neste restaurante em Brasília. Para o proprietário, cuidar do lixo é uma questão de responsabilidade social e sustentabilidade. Não adianta a gente fazer todo um trabalho de conscientização, ensinar as pessoas a importância da separação do lixo, se depois você vai pegar, juntar tudo e levar tudo para um aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é um ganho, mas todo mundo sabe que ele é um aterro controlado. E o primeiro controle que existe dentro de um aterro sanitário é justamente o tempo de validade dele. Então, existe um limite de volume para ele receber. No restaurante, 90% dos resíduos são separados para reciclagem. Apenas o lixo do banheiro é coletado pelo serviço de limpeza urbana. O material orgânico, como sobras de alimentos, é separado e vendido para chácaras que fabricam adubo. E materiais como papel, plástico e vidro são separados e entregues para cooperativas de reciclagem. O dono do restaurante não teve nenhum custo para implantar o sistema. Precisou apenas orientar os funcionários a separarem os resíduos. A medida fez tanto sucesso que o empresário organizou um instituto, sem fins lucrativos, para ensinar o procedimento para outros donos de restaurantes. Se juntou, hoje a gente consegue já desviar diariamente do aterro sanitário 2 toneladas de resíduo orgânico separado na origem. E essas 2 toneladas, depois do tempo que ele tem da maturação da compostagem, vão representar aí mais ou menos uns 400 quilos de adubo orgânico fresquíssimo, que vai virar um novo alimento. Então a gente está não só tirando aquilo que é desgastante para o aterro sanitário, como jogando para uma área rural aquilo que é altamente valorizado. Isso a gente está levando comida para o solo. E por falar em ações ambientais, você sabia que a borra de café pode se transformar em adubo orgânico? Pois essa é uma das iniciativas de preservação e sustentabilidade promovidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Basta dar uma olhada nos jardins do TST para ver como funciona bem esse reaproveitamento de resíduos. Um hábito que faz parte do cotidiano dos brasileiros. Em qualquer hora do dia, lá está ele, o famoso café. E fazer essa bebida que caiu no gosto popular é simples. O que nem todos sabem é que uma das etapas de preparo pode se transformar depois em uma ação positiva para o meio ambiente e ainda gerar economia. Isso mesmo, a borra de café pode ser reaproveitada como adubo orgânico. E por isso a Seção Judiciária do Distrito Federal começou um processo de separação do resíduo produzido em 3 edifícios da seccional. O pessoal do TRF convidou a gente para participar de uma reunião com o pessoal do TRT, do STM e com o Jomar, que é o responsável pelo socioambiental do TST. Ele apresentou o projeto da borra de café, da compostagem, como eles realizam, e a gente voltou para cá com aquela vontade de fazer funcionar. Então, a gente já fez o processo do SEI, mandou para a direção do foro fez alguns questionamentos, a gente respondeu e o pessoal do Núcleo de Serviços Gerais colocou em prática. Após a separação na Seção Judiciária do DF, a borra é encaminhada ao Tribunal Superior do Trabalho para adubar o jardim do TST. E esta área verde não deixa apenas a paisagem mais bonita por aqui. Ela também tem como função prevenir a erosão e preservar a temperatura do local.
E se depender da seção judiciária do Distrito Federal, a contribuição para adubar o jardim será grande, pois a unidade usa 750 quilos de café mensalmente, o que equivale a 1 tonelada e 650 quilos de borra de café por mês. Além dessa atitude sustentável, a seccional também já adotou outra prática. A gente entregou no final do ano copos reutilizáveis para juízes, prestadores, servidores e estagiários. Todo mundo tem o seu copinho para a gente diminuir o máximo o número de copos recicláveis. Na Bahia, a seção judiciária, também pensando no meio ambiente e em economizar, tornou obrigatório o uso de papel reciclado. Pelo menos 30% do papel solicitado pelas unidades anualmente deve ser assim. Há também a determinação para que todos usem o estilo de fonte mais econômico para imprimir documentos gerados pela área administrativa da seccional. Ao utilizar a Ecofonte, é possível gastar 12% a menos com toners e cartuchos de tinta. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom carnaval para todos. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.